porque nós estamos terminando mais um ano, para que nós possamos fazer uma retrospectiva das nossas vidas, lembrando que Deus tem um tempo determinado para tudo, né? O tempo de Deus e as estações da vida, para que nós possamos pensar nessa noite, que nós possamos ter uma visão inspiradora do tempo de Deus, que apesar das dificuldades que nós passamos, Deus está soberanamente com o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então que essa pregação nos ajude a compreender melhor qual o propósito de Deus e o tempo de Deus nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo onde as estações mudam, né? A estação, nós temos verão, primavera, outono, inverno, e o curso das nossas vidas vai mudando de acordo com as estações, porque nós vamos ficando mais velhos, mais sábios, ou às vezes não. E para tudo há um tempo determinado, há um tempo designado para tudo, há um propósito divino para tudo nas nossas vidas. Que nós possamos refletir nessa noite e que Deus possa nos dar sabedoria para que nós possamos distinguir o tempo de Deus nas nossas vidas. Como nós alinhar? Como é que nós vamos alinhar o tempo de Deus, o tempo soberano de Deus, com a nossa vontade hoje em dia, para que nós possamos crescer juntamente com a sua vontade, fazendo a sua vontade? É um texto muito conhecido, mas que sempre tem falado aos nossos corações. Abramos nossas Bíblias em Eclesiastes 3, nós vamos ler do 1 ao 8, e vamos fazer, como de costume, uma leitura responsiva, onde eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares, e que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração nessa noite. Eclesiastes, capítulo 3, com esse tema nessa noite, o tempo de Deus e as estações da vida, que nós possamos refletir a soberania de Deus nas nossas vidas, lembrando que é um tempo determinado para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, verso do 1 ao 8, dos versículos 1 ao 8, eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. A palavra de Deus diz assim, quem não tem Bíblia vai estar exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz assim, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Amém, igreja? Curvemos nossas cabeças, vamos orar mais uma vez por iluminação e compreensão, em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, por essa primeira parte, ó Deus, os louvores entoados ao Teu nome. E neste momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, iluminação do alto, ó Deus, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que a Tua igreja, ó Deus, possa estar com os ouvidos sensíveis, com os corações quebrantados e contritos para ouvir a Tua palavra, palavra que já é revelada e inspirada por Deus. E agora o que nós precisamos é de iluminação da Tua parte. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a entender que há um tempo determinado para todo o propósito que vem do Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Às vezes é difícil nós administrarmos o nosso tempo, mas Deus está com o tempo nas mãos, administrando todo o tempo, soberanamente. Ele é soberano e Ele administra o tempo. O autor começa dizendo aqui que tudo tem um tempo determinado, e isso é a soberania de Deus sobre o tempo. Significa que o propósito de Deus, há um propósito de Deus para cada momento e cada estação das nossas vidas.
Porque as estações, elas vão mudar. E esse versículo aqui, ele começa com uma declaração importante, com uma afirmação. Tudo tem o seu tempo. O que é que ele quer dizer com isso? Que tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento para acontecer nas nossas vidas. Que o tempo é um elemento crucial na vida do crente e que nós temos que aproveitar o tempo, remir o tempo para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Nós temos que aprender a remir o tempo, aproveitar o tempo que Deus nos deu. Então, nós temos que viver aqui na terra com uma vida com propósito, com o tempo adequado do que Deus fez para as nossas vidas. O que é mais fácil para o crente, ou até o não crente, é apressarmos e tentarmos forçar as coisas antes do tempo. E isso é um desastre. Quando o crente tenta forçar algo, quando o crente tenta apressar o tempo, isso vai acontecer uma tragédia. O resultado é trágico. Nós precisamos confiar no tempo de Deus. Ele tem um tempo e um propósito determinado para tudo em nossas vidas, é tudo. O tempo, ele é soberano nas mãos de Deus. É Deus quem escreve a nossa história. E nós temos que lembrar, eu sempre lembro, da história de José do Egito. Para que os propósitos de Deus acontecessem na vida de José, José teve que passar por muitas provações, muitas aflições, muitas dificuldades, muitas tribulações, antes que o propósito e o tempo de Deus chegasse na vida de José. José teve que esperar o tempo de Deus pacientemente, e às vezes nós estamos querendo quebrar etapas, e nós temos que ter cuidado com isso. Nesse ano que se inicia daqui a 3 dias, nesse ano de 2025, para que nós não venhamos a quebrar etapas, para que nós venhamos ficar dentro do cronos de Deus, no kairos de Deus, no cronos humano, mas no kairos de Deus, no tempo de Deus, que Ele vai agir nas nossas vidas como agiu, mesmo sendo às vezes as dificuldades desafiadoras, mas nós precisamos confiar no tempo de Deus. No tempo de Deus, José do Egito foi honrado por Deus, tornou-se governador do estado do Egito, Zafenate-Paneia, o sustentador da vida. Esse homem passou vários e vários anos, foi vendido pelos seus irmãos, foi caluniado pela esposa de Potifar, passou vários e vários anos presos, mas depois Deus o honrou e ele se tornou o sustentador da vida. Então nós temos que seguir o curso e o tempo de Deus, esperar pelo tempo de Deus, saber o tempo certo de agirmos. E uma das frases mais lindas que tem na Bíblia é justamente a frase que José diz para os seus irmãos: que o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bênção. Isso é tremendo, sabendo que Deus honrou José. E José disse: eu vou conservar vocês aqui na terra do Egito. Portanto, José disse: não temas. Assim José consolou seus irmãos e sustentou seus irmãos. Por isso, meus irmãos, como José, hoje e agora é tempo de perdoar. É tempo de perdoar. Se há alguma mágoa no seu coração, se há alguma coisa que está lhe afastando de Deus, ou alguma coisa que está quebrando o seu relacionamento com os irmãos, é tempo de perdoar. É tempo de buscar o irmão. Eu sempre gosto de dizer aqui, lembre-se que o crente é você. É você que tem que dar o primeiro passo para ir até o seu irmão e pedir perdão, como José perdoou os seus irmãos, apesar da traição. Apesar da traição, no tempo de Deus, nós temos que perdoar. Hernandes Dias Lopes vai dizer que o perdão é a asepsia da alma. Se nós não perdoarmos, é como se fosse ali uma ferida purulenta, que está ao ponto de virar um câncer. Nós temos que perdoar, para que nossas feridas sejam saradas. Jesus nos perdoou, nós temos que perdoar também. Qual o tempo de perdoar? O tempo é hoje. Jesus, ele nos ensina a perdoar. Ele vai dizer que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? 70 vezes 7 igual a sempre. Sempre. Não é fácil perdoar.
aqueles que deixam ferida nos nossos corações. Mas esse é o papel do crente, para que uma igreja possa ser uma igreja avivada. Como é que a igreja vai ser uma igreja viva e eficaz se ela não consegue perdoar o seu irmão? Se ela tem mágoa no coração de coisas de anos e anos atrás? O perdão é a asepsia da alma. Nós temos que colocar hoje nossas vidas diante do altar de Deus, para que você e eu possamos perdoar. Então a vida, tudo tem o seu tempo, é isso, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todas as coisas aqui na terra, há um tempo e um propósito determinado por Deus. Outro homem da Bíblia conhecido, que eu sempre lembro das histórias dele, é de Jó. Jó vai falar logo no início do seu livro que era um homem temente a Deus, se desviava do mal e íntegro e reto. Mas Jó passou por grandes tribulações, perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Mas no tempo de Deus, Deus honrou aquele homem. Deus honrou aquele homem. Jó ficou com 20 filhos. A sua família foi restituída. 10 filhos na terra, 10 filhos no céu. 20 filhos. A sua saúde foi restituída e os seus bens foram restituídos. E também um dos versículos mais lindos que tem é aquilo que Jó dizia, que ele diz lá no final do seu livro, quando ele diz: eu te conhecia por ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque o meu Redentor vive. É tempo de ver as maravilhas de Deus, o que Deus tem feito nas nossas vidas, as pequenas coisas. Nós temos que ver as minúcias que Deus tem feito nas nossas vidas, mas também o macro, o micro e o macro. É tempo de ver as maravilhas de Deus. Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Ele tem sustentado a sua igreja. No verso 2, ele diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que é que o sábio está falando aqui, Salomão? Ele está falando das estações da vida. Tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Novamente ele está nos lembrando que há um tempo determinado para tudo, nas estações da vida. Às vezes passamos por dificuldades dolorosas. Muitos irmãos aqui teve problemas de saúde nesse ano de 2024, mas a mão bendita de Deus curou. São partes dos propósitos de Deus, a dor e o sofrimento, para que Deus possa amadurecer o seu povo. Tudo serve de amadurecimento espiritual. O que ele diz aqui: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo determinado para tudo, até para a morte. Mas aquele que deu a vida, só Ele pode tirar a vida. Então, mesmo com as perdas, o apóstolo Paulo vai falar que nas tribulações nós temos perseverança. E a perseverança ela traz experiência, que é amadurecimento espiritual. E depois disso, a esperança, que é a certeza do amor de Deus por nós. O salmista vai dizer lá no Salmo 139 assim: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias foram escritos os meus dias no teu livro. Todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Por isso há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E nós temos que cultivar isso enquanto nós temos vida aqui na terra, viver e glorificar o nome de Deus. Há um tempo determinado, há um propósito para tudo, incluindo o que nós passamos aqui na terra. As dificuldades, como o tempo de morrer, mas enquanto nós estivermos vidas aqui na terra, essa vida que Ele nos dá, todos os dias que foram registrados no seu livro, nós temos que ter uma vida com propósito, e o nosso maior propósito é sermos mais parecidos com Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos que refletir o caráter de Cristo. Não é fácil, mas não é impossível. Nós temos que fazer e dar passos
de santidade dia a dia. É tempo de vivermos e é tempo de fazermos a vontade de Deus, meus irmãos. Porque a vontade de Deus, ela vai prevalecer nas nossas vidas. O versículo 3 é um versículo difícil de entender. Mas quando nós lemos, à luz da palavra, nós entendemos que ele diz: há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Aquele que deu a vida é aquele que tira a vida. Pode ser um versículo difícil, sim, mas o que Salomão está lembrando é justamente das estações, mais uma vez. Mesmo que as coisas pareçam ser difíceis, mesmo que as coisas pareçam ser cruéis e dolorosas nas nossas vidas, há tempo para isso nas nossas vidas. Ele diz aqui que há tempo de curar, que toda ferida dos nossos corações sejam curadas, que todas as mágoas dos nossos corações sejam curadas nessa noite, que nós possamos, ele diz que há tempo de derrubar, que nós possamos desfazer as coisas que não agradam a Deus, literalmente derrubando para refazer novamente, que nós possamos crescer em graça, sabedoria e conhecimento, derrubar para refazer algo que não agrada a Deus, que nós possamos usar isso aqui como uma metáfora para a nossa vida espiritual, para que nós possamos matar o velho homem, matar o velho eu, matar o nosso ego, matar a nossa vaidade e nascer verdadeiramente de novo, sendo novos em Cristo. É tempo de derrubar aquilo que não agrada a Deus, é tempo de derrubar e é tempo de construir novos feitos, glorificando a Deus, uma nova construção, filhos de Deus, pedras vivas desse santuário vivo. É tempo de construir coisas novas. Às vezes nós precisamos desfazer coisas que não agradam a Deus, literalmente derrubar, passar para a mecânica e recomeçar novamente, para que Deus possa tratar as nossas vidas, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, para que nós possamos renovar a nossa fé, para que nós possamos ter mais dependência de Deus. Nós temos exemplos de homens e mulheres que recomeçaram, de Abraão a Paulo, de Joquebede a Maria, homens e mulheres que restituíram as suas vidas, que recomeçaram novamente. Paulo, de perseguidor da igreja, passou a ser o maior implantador de igreja da história do Evangelho. Nós temos que nos arrepender. A igreja, ela tem que se arrepender. É tempo de se arrepender, é tempo de começar a pregar o Evangelho, como Paulo fez, ao ponto de Paulo dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós temos que fazer hoje, nessa noite. É tempo de dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o tempo. É isso que nós temos que fazer e viver nesse ano que se inicia daqui a 3 dias, um novo 2025, com tudo novo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Nós temos que aplanar as veredas, nós temos que andar, pegar os mancos, andar com os que estão cansados, como era o exército de Israel. O exército de Israel, quando eles entravam numa batalha, eles iam assim, com o escudo, um pegado no outro, na mão, como uma corrente, naquela época. E quando eles avançavam, os inimigos lançavam flechas, e ninguém caía. Havia vários mortos, mas aqueles que continuavam vivos, continuavam levando os seus mortos. E o exército avançando, e o exército inimigo ficava com medo, porque diz: nós não conseguimos matar eles não conseguem cair. E o exército israelense avançava, e quebrava as barreiras, até chegar nos seus objetivos. E nós temos que fazer isso como igreja do Senhor, aplanar as veredas, andando com os mancos, levantando os cansados, colocando de pé os abatidos, para que a igreja avance, para que a igreja quebre barreiras, para que a igreja quebre paradigmas, para que nós possamos crescer como igreja do Senhor. É tempo de dizer: Cristo vive em mim, Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. No verso 4 ele diz: é tempo de chorar, e tempo de rir,
tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. O autor aqui está mostrando, o sábio, que vai haver na vida de um crente altos e baixos. Há momentos de dores e momentos de alegria, momentos de tristeza e momentos de exaltação na vida do crente, momentos ruins e momentos bons, momentos de alegrias e momentos de celebração, momentos que nós vamos chorar, mas nós temos que chorar com os que choram, porque nós somos igreja, e se alegrar com os que se alegram. É isso que é ser igreja, que nós possamos encontrar consolo em Deus, porque tem pessoas que saíram da igreja ferida, e nós temos que consolar para trazer de volta. Há tempo de chorar, nós temos que chorar com aqueles que estão pranteando nesse momento. Nós temos que ser igreja. A responsabilidade não é só do pastor e não é só da liderança, mas de toda a igreja. Uma igreja como um organismo vivo, chorando e pranteando junto com os irmãos, mas se alegrando juntamente com eles também. O salmista não diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É assim que a igreja tem que viver, é assim que a igreja tem que caminhar, é assim que a igreja tem que seguir, amando, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. É assim, nós podemos confiar que Deus trará alegria no coração da nossa igreja. Ele é fiel, Ele nunca nos abandona. Há uma dupla afirmativa lá no livro de Hebreus, onde ele diz: nunca jamais vos deixarei. Ele não nos abandona, igreja. É tempo de confiar no Senhor, é tempo de chorar com os que choram, e é tempo de se alegrar com os que se alegram. É isso que nós temos que fazer como igreja do Senhor. Falando das estações da vida ainda, Salomão fala no verso 5, é tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, é tempo de deixar de abraçar, é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Mais uma vez, o sábio está falando aqui da dualidade da vida, que há tempo de espalhar pedras. Quando ele fala em espalhar pedras, é se desfazer de coisas. O que é que não está edificando nas nossas vidas? Nós temos que deixar para trás. No Antigo Testamento, espalhar pedras simbolizava remover obstáculos, ou colocar obstáculos na frente. É tempo de fazer isso. É tempo de limpar os caminhos. É tempo de deixar para trás aquilo que não agrada a Deus. E também é tempo de nos reunir. Olha o que é que ele diz. É tempo de juntar pedras e tempo de abraçar. Que nós possamos ser uma igreja que abrace, uma igreja que console os irmãos. Nós precisamos nos reunir mais, abraçar pessoas, começando com os nossos irmãos na fé que estão passando por algum tipo de coisa, os nossos familiares, como sempre, os nossos pastores, missionários, os nossos irmãos da igreja. Às vezes pode ser difícil saber porque nós não conhecemos as pessoas e às vezes elas fogem de nós. Por isso que o salmista diz: há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Então nós não sabemos às vezes o momento certo de abraçar ou o momento de nos conter. Mas como igreja do Senhor, na primeira oportunidade que você tiver, abrace o seu irmão, conforte o seu irmão com consolo. Nós podemos confiar em Deus, que Ele nos conduzirá em caminhos, em pastos verdejantes, como diz o salmista. Nós temos que justamente espalhar pedras, desfazer de coisas que não agradam a Deus. O que é que não edifica, que nós temos que deixar? É pessoas, é amigos. O que é que nós temos que abandonar que não está agradando a Deus? Eu quero que hoje, em nome de Jesus, você examine o seu coração. O que é que está bloqueando a sua comunhão com Deus, meu amado irmão? Que você tem que deixar de lado. Será um hábito que já se tornou em vício? O que é que nós temos que abandonar? Um relacionamento que não agrada a Deus? Nós temos que espalhar pedras. Nós temos que juntar pedras e fazer o que agrada a Deus. O que é que nós temos que fazer nessa noite que agrada a Deus? O que é que nós temos que fazer
O que é que nós temos que deixar para trás, abandonar o que está impedindo o nosso relacionamento genuíno com Deus? O que é que nós temos que deixar para trás? O que é que nós devemos abandonar? Quando ele diz que é tempo de abraçar, é tempo de unidade, meus irmãos. É tempo da igreja viver em unidade e em novidade de vida. É tempo de comunhão, é tempo de harmonia, é tempo de vivermos e ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo. Nós temos que fazer isso. Nós temos que saber e deixar Deus administrar o nosso tempo, administrar a nossa história, deixar Deus escrever o curso das nossas vidas, para que nós não venhamos cair em nenhum tipo de armadilha ou de tentação. Aquele papel em branco que Deus escreve toda a nossa história, sendo conduzidos por Ele, mas com a responsabilidade de fazer a sua vontade. Que nós possamos abraçar as pessoas, viver em comunhão e amar de fato e de verdade. No verso 6 ele diz assim: há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Esse versículo fala da importância da busca. A busca pela vida é tempo de procurar. Precisamos buscar, procurar. O que, pastor? Mais conhecimento de Deus, mais sabedoria, mais vida devocional diária, uma vida na vertical e uma vida na horizontal com os nossos irmãos. É tempo de buscar o Senhor, não há mais tempo a perder. Às vezes você pode ter tido uma desilusão na igreja, porque aqui é lugar de pessoas imperfeitas, é lugar onde está chegando mais um imperfeito, sempre mais um. Não há perfeição aqui. O que nós estamos é em construção, andando e caminhando para o céu, mas nós estamos em construção. Todo dia Deus tira uma e coloca outra. Deus está trabalhando nas nossas vidas. É tempo de relacionamento na horizontal. É tempo de, isso aqui que ele disse, é tempo de procurar. É tempo de guardar. Nós temos que fazer isso. Guardar coisas, guardar a vida dos nossos familiares. Quando ele diz aqui que há tempo de perder, é porque chegará momentos de dificuldades também, perdas. Vários empresários perderam grandes coisas, grandes fortunas. Nesse período que o Brasil está passando agora, às vezes nós temos perdas familiares, mas nós temos que continuar confiando em Deus, porque Ele está tratando as nossas vidas através dessas mudanças. O salmista, lá no Salmo 37, diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aí ele vai mais e diz mais alguma coisa: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós podemos confiar em Deus em todos os momentos das nossas vidas, mesmo no momento de perda. É tempo de entrega total, é tempo de procura total, é tempo de buscar a palavra de Deus, é tempo de viver em unidade e em novidade de vida. No versículo 7 ele diz, já chegando ao final, ele diz: é tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Esse verso nos lembra que há sempre um tempo determinado para tudo. Sempre o salmista está indo e voltando e falando das estações da vida. Haverá tempo que precisamos falar mais. Haverá tempo que nós temos que expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, procurar pessoas de confiança para desabafar. Ajuda pastoral as pessoas às vezes escondem. Quando tudo acontece é que a gente fica sabendo. É aquela coisa do leite, liga o leite, quando o leite derrama, que ferve, é que a gente fica sabendo. Nós temos que fazer isso aqui. Nós temos que... é tempo de falar. Que nós possamos falar os nossos sentimentos, as nossas dores,
Há momentos também que nós precisamos ficar em silêncio, há tempo de calar. É interessante isso, que o próprio Salomão, lá em Provérbios, vai dizer: até o louco, quando se cala, é considerado sábio. Quando fecha os lábios, é tido por prudente. Às vezes, ficar calado é sabedoria. Às vezes nós temos que aprender a ouvir as pessoas, porque às vezes nós estamos numa rotina tão ligada no 220 que nós não queremos ouvir as pessoas, nós queremos falar mais do que ouvir. Nós temos que ouvir mais as nossas esposas, elas não conversam muito, não conversam. Nós temos que ouvir mais as nossas esposas. Diz que elas conversam mais do que os homens, mas não. Isso é um ditado popular, não é verdade. Nós temos que aprender a observar mais os detalhes, ouvir mais os nossos filhos. Às vezes nós estamos numa rotina tão grande que nós estamos deixando eles à mercê do mundo, em vez de ouvirmos para tratar os problemas deles. Cuidado, que às vezes a responsabilidade é nossa. Nós não estamos dando a atenção devida que nós deveríamos ter. É tempo de ouvir as nossas esposas, os nossos filhos, saber o que está acontecendo no coração deles. Às vezes a formação intelectual ainda não está completa, precisa ser trabalhada, e isso é trabalhado no meio dos pais, não na igreja. A igreja, ela trabalha o restante espiritual, mas a palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. A responsabilidade são dos pais, pai e mãe. Por isso que é tempo de ouvir. Deus nos dá 2 orelhões, para que nós possamos ouvir mais. Ouvir mais os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos, mulheres, pessoa que eu não ia falar, não era? Do bichinho que conversa pouco, vive na caixinha deles lá, isolada, né? Estava conversando com os pastores lá, conversando, né? Que o homem, ele tem uma caixa só, e a mulher tem várias caixas. Aí pastor Messias disse: não são várias caixas não, é um monte de fio desencapado que tem na cabeça dela já. A gente não consegue acompanhar o rojão dela não, pastor, das mulheres. Mas é assim mesmo, a gente tem que ouvir mais, aprender a ouvir as nossas esposas. É tempo de aprender, meus irmãos. É tempo de aprender. E não, nós como pais, nós temos que ter cuidado, que às vezes os nossos filhos, mesmo sendo novos, eles têm algumas palavras, e muitas palavras de sabedoria para trazer para os seus pais. Às vezes nós estamos descartando o que eles estão falando para nós, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque o mundo aí em que eles vivem no modo 250, não é no 220 não. Então eles estão na frente, e nós precisamos entender também esse momento dos nossos filhos. E ele termina falando do dom supremo, no verso 8. É tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ele está falando aqui justamente da dualidade da vida mais uma vez. Amar, odiar, guerra e paz. Haverá momentos em que nós devemos lutar por coisas, literalmente batalhar. Precisamos buscar também paz. Paz, a paz de Deus principalmente. Para o crente aqui, quando ele fala, meus irmãos, é tempo de odiar e tempo de guerra aqui, é porque nós temos que ter fome e sede de justiça. Muitos crentes estão acomodados. Nós temos que ter fome e sede de justiça. Nós temos que ter ainda o dom de se indignar com a corrupção do nosso país, com o Estado do jeito que está, a perversão da humanidade, a decadência moral. Nós temos que ter fome e sede de justiça. Nós temos que se indignar com as coisas que não agradam a Deus, porque muitos estão o quê? Permissivos, deixando entrar pequenas coisas que depois se tornarão uma avenida. Nós temos que ter fome e sede de justiça. É tempo de fazermos isso.
Nós temos que ter esse coração ainda, essa sede, essa fome, o dom de se indignar. Nós não podemos nos moldar a esse presente século, não. Nós temos que ter isso. Se nós não tivermos isso, nós seremos igual a eles. Comparados a eles, que diferença nós estamos fazendo, aceitando as pequenas coisas para depois virar uma avenida, que não dá tempo mais de tratar as coisas. Como diz, as pequenas raposinhas entrou e vai fazer o inferno. Nós temos que combater. A igreja é o bastião moral da sociedade ainda. A família é o bastião moral da sociedade ainda. Não se molde a esse presente século com o modo de viver deles. Não tem nada não, é só uma tacinha de vinho. Tem sim. Você está sendo igual a eles, sentado na roda dos escarnecedores, comendo e bebendo com eles. Está igual a eles, vivendo no modo deles, falando como eles. Não pode viver assim, senão eu vou ser mais um, e Deus cobrará de nós. Deus cobrará de nós. Que nós possamos ter isso ainda, essa vontade de se indignar com as coisas erradas que está acontecendo no nosso meio, no nosso derredor. Há uma normalidade. Não pode ser normal. O errado continua errado. Mesmo que seja meu pai, minha mãe que diga que é certo, é errado. É o que a palavra de Deus diz. Não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que Deus disse através das suas escrituras, os seus valores, os seus princípios. O amor verdadeiro é aquele amor que vai até o teu irmão. O que é que está acontecendo com a igreja? Está aparecendo o telefone sem fio. Chega todo desencapado para o pastor lá no gabinete, e eu disse, eu não vou falar com o irmão, porque a responsabilidade é sua, de ir até ela, de ir até ele. Nós não podemos nos acostumar com o que está errado. E o padrão de moralidade tem que continuar de acordo com as escrituras sagradas, perfeitinhos não, mas separados para Cristo, vivendo em santidade e novidade de vida. É assim que a igreja tem que viver. Eu não posso me acostumar, eu não posso viver como eles, não, de forma nenhuma. Que Deus possa nos ajudar a escolher o melhor caminho, a seguir o melhor caminho, que Ele possa nesse ano de 2025 nos dar força, para que nós possamos prosseguir, preparados como bons obreiros e obreiras, com a espada na mão, nos dando espírito de ousadia, trazendo mais um para a casa de Deus, convidando mais um, para que ele escute a palavra de Deus, para que haja salvação para a glória de Deus. Eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar nessa noite, no que foi falado, no que a gente falou, do verso 1 ao verso 8. Nós temos que lembrar que o livro de Eclesiastes aqui, ele vai mostrar que há um tempo e um lugar determinado para tudo na vida do crente. Haverá momentos de alegria e haverá momentos de tristeza. O crente já tem que estar preparado para isso. Momentos de perda e momentos de ganho. Momentos de luta e momentos de paz. Nós podemos confiar em Deus, que Ele nos guiará em cada momento, seja na alegria, seja na dor. Deus está com a sua igreja. Podemos encontrar conforto em Jesus Cristo, que Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Lembre da dupla afirmativa: nunca jamais vos abandonarei. Ele não abandona a sua igreja, não. Segundo, ao longo da Bíblia nós vemos vários exemplos de homens e mulheres que viveram por fé. Cada pessoa enfrentou os seus desafios na sua época. Nós temos o nosso desafio na nossa época. Cada dia que passa, o amor de muitos estão se esfriando.
Mas nós temos que confiar em Deus e continuar pregando a palavra de Deus, para que possa incendiar os corações de outras pessoas, para que outras pessoas sejam inseridas no corpo de Cristo. E nós podemos aprender com esses homens da Bíblia, essas mulheres da Bíblia, mas o nosso exemplo maior e completo e total de fé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Ele fez por nós, Jesus, nosso Senhor. Ele é aquele, o Deus Todo-Poderoso. Para aqueles que já são crentes, que estão aqui nessa noite, que nós possamos lembrar que há um tempo determinado para tudo na vida, que possamos confiar no Senhor, em cada momento das nossas vidas, sabendo que Ele nos guiará, sabendo que haverá desafios sim, que nós possamos encontrar conforto, consolo, nas Escrituras Sagradas, sabendo que Deus é fiel, e a hora é hoje, é agora, é tempo de olhar para Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É tempo de fazermos missões e evangelismo. Igreja, é tempo de orar mais, é tempo de jejuar mais, é tempo de ler mais a palavra de Deus, é tempo de ter mais comunhão, é tempo de ter mais harmonia, é tempo da igreja se consagrar ao Senhor, é tempo de jejuar, é tempo de santidade, é tempo de obediência. É tempo da igreja pregar o Evangelho, espalhar a palavra de Deus, espalhar pedras para juntar pessoas. O limite da igreja é amar, e o limite do amor é mais amor uns pelos outros. Nós temos que amar a igreja. Jesus disse que nós seríamos conhecidos diante do mundo quando nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um. O amor verdadeiro, a unidade, é isso. Se a igreja não viver isso, não impactará, e ficará o zum, 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 está frio, está quente, está morto, está quente. Não, esquente o teu coração primeiro, para que possa incendiar o coração dos outros. Faça a sua parte primeiro, para depois reclamar dos outros. Tire primeiro a estaca do teu olho, para depois tu tirar o cisco do olho do teu irmão. Viva pela fé, pregue a tua fé, a tua confissão de fé, meu irmão, é pública. Que nós possamos pregar esse Evangelho, anunciar a palavra de Deus, impactar pessoas. É muito fácil olhar para o irmão, a culpa é do meu irmão, a culpa é do pastor, a culpa é do ministério, da família, a culpa é do... É fácil demais colocar a culpa nos outros. Faça a sua parte. Lembra da história, né? Pegando fogo na floresta, estava lá só o beija-flor, todos os animais fugindo. Ele disse: eu estou fazendo minha parte. Era só um pingo d'água, eu estou fazendo minha parte. Querem fugir? Fuja. O leão foi o primeiro a fugir, o beija-flor estava lá, pingando, pegando fogo na floresta, todo mundo fugindo. É mais fácil fugir do que assumir a responsabilidade da pregação do Evangelho, de fazer, de ir, de pregar e de anunciar. É mais fácil não ter compromisso com a igreja, é mais fácil fugir, é mais fácil colocar as demais coisas em primeiro lugar do que o reino de Deus. É muito mais fácil. É mais fácil ficar em casa do que vir para a igreja, na EBD, no culto de doutrina. No culto de oração não vou nem falar. É mais fácil colocar, não, é o modelo. É o modelo, é a pregação do pastor. É a pregação do pastor. Toda a Escritura é revelada, toda a Escritura, ela salva de Gênesis a Apocalipse. Ela salva em qualquer pregação, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo, somente Ele. E para você que não é crente ainda, é tempo de olhar para a cruz de Cristo. Está lá. Ele levou o peso da cruz por você. Meu convite é: se você está afastado do Senhor, volte. Volte. Arrependido e confessante.
E para você que não é crente ainda, que você confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É tempo de ser salvo no agir do Espírito Santo de Deus. Você não sabe o que é que vai acontecer quando você colocar a primeira planta do seu pé fora dessa igreja. Não sabe. Nós não podemos acrescentar um curso, um côvado no curso da vida. 45 centímetros. Não podemos. Eu convido a igreja para que nós possamos louvar a Deus. Cadê Lucimar de Jesus? Logo em seguida, e Bia. Povo presente de Deus aqui que se faz presente, possa cantar, a igreja pode ficar sentada. Em nome de Jesus. Há um tempo determinado para tudo nessa vida. E há um propósito debaixo do céu aqui na terra para as nossas vidas. Por isso o povo de Deus é chamado a glorificar o seu nome. Vou cantar também, viu? Estou inspirado. Já cantei ontem lá no Moraes. Vou ensaiar. Oi, Samira. Oremos em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças e oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Pai, agradecidos. O teu povo se reúne aqui, ó Deus, com só propósito nessa noite
Ó Deus, uma noite de adoração, de louvor, de clamor, de leitura da palavra, ó Deus, onde nós aprendemos, ó Deus, que há um tempo determinado para tudo, há um propósito para tudo debaixo do céu. O Senhor tem conduzido a tua igreja, o teu povo, ó Deus, que se faz aqui presente. Abençoe, ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que nos visitam nessa noite, ó Deus, que se fazem presente aqui, ó Deus, e vieram de longe, ó Deus, e já fizeram parte dessa igreja, ó Deus, e tiveram a sua contribuição, ó Pai, e te louvamos, ó Deus, pela vida deles que se fazem presente aqui. Obrigado, Senhor, por mais uma noite onde a tua igreja se reúne, ó Pai, com esse propósito, ó Deus, de te bendizer, de te adorar, ó Deus, nesse último culto, ó Deus, de 2024, ó Deus, que o Senhor possa preparar o teu povo, ó Deus, para essa jornada em 2025, ó Deus, sabendo que há um tempo e um propósito em cada estação, e nós estamos mudando, ó Deus, para uma nova estação, e que o Senhor possa nos dar, ó Deus, derramar a tua graça sobre nós, continuar nos dando sabedoria, discernimento, ó Deus, para discernir, ó Deus, a tua vontade em nossas vidas, que nós possamos abraçar, que nós possamos amar, que nós possamos guardar, que nós possamos amar, ó Deus, que nós possamos ter paz com os nossos irmãos, que nós possamos viver, ó Deus, em unidade, ser conhecidos, ó Deus, como um, como o Pai e o Filho são um, ó Deus, que essa unidade seja, ó Deus, presente, que a tua igreja possa impactar Araripina, ó Deus, que ela continue, ó Deus, sendo uma agência viva tua aqui, ó Deus, na pregação do Evangelho, no anúncio das boas novas de salvação, que o Senhor possa, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, trabalhar, ó Deus, na vida, ó Deus, daqueles que estão com algum sentimento, ó Deus, de perca, ó Deus, passando por algum problema de depressão, de angústia, ó Deus, que o Senhor possa ir, ó Deus, e trabalhar, curando, sarando, restaurando, ó Deus, que o Senhor possa trazer novamente, ó Deus, aqueles que tiveram alguma decepção com a igreja, ó Deus, nós estamos, ó Deus, no meio do teu povo ainda imperfeito, mas povo que está, ó Deus, em construção, ó Deus, vivendo em santidade, lutando contra o pecado, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, aprender a amar mais, ó Deus, a desejar ter mais unidade, ter mais harmonia, cuidar, ó Deus, mais dos nossos irmãos, cuidar dos novos convertidos, ó Deus, abraçar, acolher, seja uma igreja, ó Deus, que tenha um fogo acolhedor, ó Deus, mas que o fogo da tua palavra se espalhe, ó Deus, no coração da tua igreja, para que nós possamos incendiar outras pessoas, através da pregação e o anúncio do Evangelho, das boas novas de salvação, ó Deus. Te louvamos, Pai, nessa noite, te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite na tua casa, casa de oração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, mas também por tudo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora, redentora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todo esse ano de 2025, que se iniciará daqui a 3 dias, ó Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Oração silenciosa, a igreja se despede.